Você sabia que existe uma empresa tão poderosa que o simples preço do seu produto pode mudar a economia de países inteiros? Uma empresa que vale mais de 1,8 trilhão de dólares e praticamente controla o petróleo do planeta. Hoje, você vai conhecer a Saudi Aramco, o império do petróleo que transformou a Arábia Saudita em uma das nações mais ricas do mundo. Prepare-se para mergulhar numa história de poder, dinheiro e geopolítica que moldou o século XX e continua a definir o nosso presente. Como uma única empresa se tornou tão dominante? E quais são os seus planos para um futuro onde o petróleo pode não ser mais o rei? Fique comigo até o final para desvendar os segredos da Saudi Aramco. Tudo começa no início dos anos 30. A Arábia Saudita, na época, era uma nação jovem e em grande parte desértica, com uma economia baseada em peregrinações religiosas e comércio limitado. Ninguém imaginava a riqueza que estava escondida sob aquelas areias. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Revolução Industrial e a popularização do automóvel criaram uma sede insaciável por uma nova fonte de energia, o petróleo. As grandes potências, especialmente os Estados Unidos, estavam numa corrida frenética para garantir o acesso a esse ouro negro. Foi nesse cenário que, em 1933, o rei Abdulaziz Al Saud, o fundador da Arábia Saudita moderna, fez uma aposta arriscada. Ele concedeu à Standard Oil Company of California, uma empresa americana que hoje conhecemos como Chevron, o direito de procurar petróleo no seu vasto reino. Foi assim que nasceu a California Arabian Standard Oil Company, ou CASOC. Os primeiros anos foram difíceis e frustrantes. As equipes de geólogos americanos perfuraram poço após poço, mas só encontravam areia. O dinheiro estava acabando e a paciência também. Muitos na empresa americana pensaram em desistir, acreditando que a Arábia Saudita era um deserto sem valor. Mas a persistência finalmente valeu a pena. Em março de 1938, no 7º poço de perfuração na região de Dammam, algo incrível aconteceu. O poço, que ficou conhecido como Dammam no 7, jorrou petróleo em quantidades comerciais. Foi o momento que mudou tudo, não só para a empresa, mas para a Arábia Saudita e para o mundo inteiro. Aquele poço foi apenas a ponta do iceberg. Logo depois, os geólogos descobriram o campo de Ghawar, o maior campo de petróleo convencional do mundo, uma reserva subterrânea tão vasta que é difícil de imaginar. Com essas descobertas, a empresa foi rebatizada para a Arabian American Oil Company, ou Aramco. A parceria entre a América e a Arábia Saudita estava selada com óleo. Durante as décadas seguintes, a Aramco, controlada por um consórcio de empresas americanas, operou como um estado dentro de um estado. Eles construíram cidades inteiras do zero no meio do deserto, como Dhahran, com escolas, hospitais e supermercados no estilo americano para seus funcionários expatriados. Eles trouxeram tecnologia, conhecimento e uma infraestrutura que a Arábia Saudita jamais sonhara. A produção de petróleo explodiu. O dinheiro começou a jorrar nos cofres do reino, financiando uma modernização sem precedentes. Estradas, portos, aeroportos, hospitais, tudo foi construído com os lucros do petróleo. A Aramco era o motor dessa transformação, transformando um reino do deserto em uma potência econômica regional. No entanto, essa relação não era isenta de tensões. Embora a Arábia Saudita estivesse enriquecendo, a maior parte dos lucros e todo o controle operacional ainda estavam nas mãos das empresas americanas. À medida que o nacionalismo crescia no Oriente Médio, os sauditas começaram a questionar: por que uma riqueza que estava sob o nosso solo deveria ser controlada por estrangeiros? Então chegamos aos anos 70, uma década que viraria o jogo de poder de cabeça para baixo. Em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur,
Os países árabes produtores de petróleo, liderados pela Arábia Saudita, decidiram usar o petróleo como uma arma política. Eles impuseram um embargo aos países que apoiavam Israel, incluindo os Estados Unidos. O resultado foi o primeiro grande choque do petróleo. O preço do barril quadruplicou da noite para o dia. Nos países ocidentais, formaram-se filas gigantescas nos postos de gasolina. A economia entrou em recessão e o mundo percebeu, de forma dolorosa, sua dependência do petróleo do Oriente Médio. Para a Arábia Saudita, foi uma demonstração de poder. Eles entenderam que não eram mais apenas fornecedores, mas sim os donos do mercado. Aproveitando esse novo poder, o governo saudita começou a negociar a aquisição da Aramco. Foi um processo gradual. Primeiro, compraram 25% da empresa, depois 60%. Finalmente, em 1980, o governo saudita assumiu 100% do controle da Aramco. A empresa foi então rebatizada para Saudi Aramco, a Companhia de Petróleo Saudita Árabe. A era do controle americano havia terminado. A joia da coroa da indústria petrolífera estava agora nas mãos da família real saudita. Com o controle total, a Saudi Aramco se tornou o instrumento central do poder saudita no cenário global. A empresa não é apenas uma empresa, é uma extensão do Estado. Suas decisões de produção, coordenadas através da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, têm o poder de influenciar os preços globais, afetando a inflação, o crescimento econômico e a política externa de nações em todo o mundo. Quando a Aramco decide aumentar a produção, o preço do petróleo tende a cair, o que é bom para os consumidores, mas ruim para outros países produtores. Quando decide cortar a produção, o preço sobe, enchendo os cofres sauditas, mas pressionando a economia mundial. É um equilíbrio delicado de poder que a Arábia Saudita joga com maestria há décadas. A escala da Saudi Aramco é simplesmente monumental. Ela possui as segundas maiores reservas de petróleo do mundo. Ela produz cerca de 1 em cada 8 barris de petróleo consumidos no planeta. O lucro da empresa em um único ano pode superar o PIB de muitos países. Em 2019, a empresa realizou a maior oferta pública inicial, IPO da história, sendo avaliada em quase 2 trilhões de dólares. Para colocar em perspectiva, isso é mais do que o valor combinado da Apple e da Google na época. Mas apesar desse poder imenso, a Saudi Aramco e a Arábia Saudita enfrentam um desafio existencial: o futuro da energia. O mundo está lentamente se movendo em direção a fontes de energia mais limpas e renováveis. A ascensão dos carros elétricos, da energia solar e eólica, representa uma ameaça direta ao modelo de negócios que tornou o reino tão rico. O que acontece quando o mundo não precisar mais tanto do seu principal produto? É aqui que entra a Visão 2030, o ambicioso plano do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para diversificar a economia saudita e reduzir sua dependência do petróleo. E a Saudi Aramco está no centro dessa transformação. O dinheiro do IPO da empresa, por exemplo, está sendo usado para financiar megaprojetos futuristas, como a cidade de Neom, uma metrópole de alta tecnologia no deserto, e investir em setores como turismo, entretenimento e tecnologia. A própria Aramco também está se adaptando. A empresa está investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para tornar a extração e o refino de petróleo mais eficientes e menos poluentes. Eles também estão expandindo suas operações para a área de produtos químicos e petroquímicos, buscando extrair mais valor de cada barril de petróleo e explorando tecnologias de captura de carbono e hidrogênio azul, tentando se posicionar como um player na transição energética e não apenas uma relíquia da era do petróleo. A história da Saudi Aramco é, portanto, a história do mundo moderno. Uma saga que começa com geólogos americanos no deserto e se transforma no centro nevrálgico da economia global.
É uma história sobre como um único recurso natural pode construir uma nação, definir relações internacionais e ditar o ritmo da economia mundial. Hoje, a empresa está em uma encruzilhada, tentando equilibrar seu papel como a maior petrolífera do mundo, com a necessidade urgente de se reinventar para um futuro pós-petróleo. O sucesso ou o fracasso dessa transformação não definirá apenas o destino da Arábia Saudita, mas terá repercussões para todos nós. E aí, você imaginava que uma única empresa pudesse ter tanto poder e uma história tão fascinante? A trajetória da Saudi Aramco nos mostra como a energia e a política estão profundamente interligadas. Espero que você tenha gostado dessa viagem pela história secreta do Império do Petróleo. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal a crescer. E claro, se você adora histórias sobre economia, poder e tecnologia que moldam o nosso mundo, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.